Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Imagine liderar uma multidão, conseguir todas as suas exigências, voltar para casa comemorando uma vitória e dias depois ser preso, julgado e condenado a morrer esquartejado, com seus restos expostos pelos caminhos. Essa foi a sina de Filipe dos Santos, o líder da revolta de Vila Rica em 1720. Um dos episódios mais violentos e simbólicos da nossa história, que expôs a ferida da exploração colonial e plantou uma semente de revolta que germinaria décadas depois. Hoje a gente vai te contar essa história de coragem, traição e o preço que se pagava para ousar gritar por liberdade no Brasil colônia. Vamos nessa. Para entender a revolta, vamos voltar a 1720. A capitania de São Paulo e Minas de Ouro era o coração pulsante do Brasil colonial, e dentro dela, a região das Minas Gerais fervilhava com uma energia febril, uma mistura de esperança e desespero. O ouro corria nos rios e a população explodia, formando arraiais que surgiam da noite para o dia, como Vila Rica, a futura Ouro Preto. Mas, junto com o ouro, vinha a ganância insaciável da coroa portuguesa. O rei Dom João V, o Magnânimo, queria sua parte para financiar os luxos da corte e obras monumentais em Portugal. E não era pouca. O problema é que o contrabando era enorme, uma arte praticada por muitos. O ouro escapava por rotas clandestinas, muitas vezes escondido em santos de madeira oca, e os quintos reais não chegavam aos cofres de Lisboa como deviam. A solução encontrada por Portugal foi drástica: reativar as casas de fundição por volta de 1719. A regra era simples e cruel. Todo o ouro encontrado, em pó ou pepita, não podia mais circular livremente. Tinha que ser levado às casas, onde seria pesado, fundido em barras e taxado com o quinto, 20% de imposto. Só assim, com o selo real, o ouro seria considerado legal. Qualquer ouro em pó encontrado com alguém seria confiscado, e a pessoa presa. Para os mineradores, era um pesadelo logístico e financeiro. O deslocamento era longo e perigoso, havia taxas extras, burocracia. A medida era vista como um roubo descarado, uma afronta à sua sobrevivência. Para piorar, havia o monopólio do comércio de produtos essenciais como carne, fumo e aguardente, controlado por comerciantes portugueses que inflacionavam os preços. O descontentamento era geral e profundo. E entre os mais insatisfeitos estava um dos homens mais ricos da região, o mestre de campo Pascoal da Silva Guimarães. Dono de lavras, fazendas e mais de 2.000 escravos, ele devia fortunas à coroa e tinha muito a perder com o novo sistema. E ao seu lado, um homem de origem humilde, mas com o dom de incendiar corações com palavras: o tropeiro Filipe dos Santos. Ele se tornaria a voz do povo, o estopim da revolta. Na noite de 28 de junho, dia de São Pedro, a escuridão era quebrada pelas fogueiras da festa popular que iluminavam o céu de Vila Rica. A celebração, com sua música e alegria, servia como o disfarce perfeito. Sob o manto da noite, um grupo de conspiradores se reuniu nas matas do Ouro Podre, um local estratégico onde ficavam as lavras de Pascoal da Silva, um dos líderes do movimento. Com os rostos ocultos por máscaras, eles desceram em silêncio e determinação em direção ao coração de Vila Rica. Eram mineiros, comerciantes, homens do povo, unidos pela mesma causa. O primeiro alvo era a casa do ouvidor-geral, Martinho Vieira, o mais alto representante da justiça real na vila e um símbolo da opressão. Mas, alertado do perigo iminente, ele fugiu por uma porta dos fundos momentos antes que os revoltosos chegassem. Frustrados, mas não intimidados, a multidão se dirigiu ao centro do poder local, a Câmara Municipal. Foi lá que a revolta encontrou sua voz. Filipe dos Santos, um tropeiro português com um dom notável para a palavra, assumiu a liderança, e sua oratória inflamada transformou o descontentamento em um plano de ação.
Sob o comando de Filipe, o povo redigiu um memorial com suas exigências, articuladas por José Peixoto da Silva. Eram pedidos claros e diretos: o fim imediato das casas de fundição, a redução dos impostos sobre o ouro, o fim dos monopólios comerciais que enriqueciam poucos e a diminuição das custas judiciais que penalizavam os mais pobres. E a ameaça era direta e inequívoca: não baixariam as armas enquanto não fossem atendidos. O documento foi enviado ao governador, o conde de Assumar, que estava em seu palácio em Ribeirão do Carmo, a atual cidade de Mariana. O enviado, o mesmo José Peixoto, cavalgou os 12 quilômetros bradando para quem quisesse ouvir: as gerais estão levantadas. O conde, percebendo a gravidade da situação e sua própria vulnerabilidade, recorreu à astúcia. Convidou os revoltosos a irem até ele para dialogar. Quando a multidão chegou pacificamente à praça diante do palácio, Assumar apareceu na janela. Com palavras doces e um tom tranquilizador, prometeu atender a todos os pedidos. Item por item, para cada exigência lida em voz alta, ele proferiu a palavra mágica que o povo ansiava ouvir: deferido. A multidão explodiu em alegria, convencida de que havia conquistado uma vitória histórica. Voltaram triunfantes para Vila Rica, celebrando o poder do povo unido. O que eles não sabiam é que o governador jamais teve a intenção de cumprir sua palavra. Ele estava apenas ganhando tempo, planejando uma retaliação implacável. Assim que os revoltosos se dispersaram, acreditando na falsa promessa do conde, Assumar agiu com velocidade e astúcia. Ele não tinha intenção de perdoar. Reuniu sua tropa de elite, os Dragões de Minas, e convocou os ricos de Mariana que eram contra os rebeldes, formando um contingente leal e bem armado de 1.500 homens. O plano era claro: uma retaliação rápida e exemplar para esmagar qualquer vestígio de insubordinação. Na madrugada de 16 de julho, sob o manto da escuridão, ele surpreendeu Vila Rica. As tropas marcharam silenciosamente pelas ruas desertas, ocupando a cidade sem encontrar qualquer resistência. Os habitantes, pegos de surpresa, apenas observaram, impotentes. A caça aos líderes começou imediatamente. Pascoal da Silva, o rico contratador, e outros cabeças do movimento foram presos em suas casas. Filipe dos Santos, que havia retornado à Cachoeira do Campo para continuar pregando a revolta e angariar mais apoio, também foi capturado. A armadilha estava completa. A vingança do conde foi cruel e teatral. Ele mandou incendiar as casas dos líderes, começando pela suntuosa residência de Pascoal da Silva, um símbolo de poder que agora seria reduzido a cinzas. O fogo, alimentado pelo vento, se alastrou de forma incontrolável, destruindo ruas inteiras do arraial que, até hoje, carrega a cicatriz em seu nome: Morro da Queimada. Mas, para Filipe dos Santos, o porta-voz do povo, o conde reservava um destino ainda mais terrível. A punição não seria apenas a perda de bens, mas a aniquilação de sua própria existência. Filipe foi submetido a um julgamento sumário, uma farsa judicial sem direito à defesa ou apelação. A sentença, lida em praça pública, foi uma das mais bárbaras já registradas na história colonial. Ele deveria ser arrastado pelas ruas de Vila Rica amarrado a um cavalo, depois enforcado e esquartejado. Para que a mensagem fosse inequívoca, seus restos mortais seriam expostos em postes nos caminhos de Cachoeira, São Bartolomeu, Itaubira e Ribeirão. Uma advertência macabra a quem ousasse desafiar a coroa. A sentença foi cumprida à risca, com fria precisão. Filipe dos Santos morreu, mas sua memória não pôde ser apagada. A revolta que ele liderou, mesmo brutalmente derrotada, plantou uma semente perigosa. Mostrou que os colonos estavam dispostos a lutar e a morrer por seus direitos. A violência extrema da repressão deixou marcas profundas e, paradoxalmente, fortaleceu a identidade local, acendendo um sentimento de que algo precisava mudar. A injustiça sofrida por Filipe e seus companheiros ecoaria pelas décadas seguintes. Alguns historiadores veem na revolta de Vila Rica um dos precursores diretos da Inconfidência Mineira,
quase 70 anos depois. A história de Filipe dos Santos é a história de um homem comum que se tornou um símbolo. Mostra como o sistema colonial era brutal e como qualquer sinal de contestação era esmagado com violência exemplar. Mas também mostra que, mesmo diante da morte, a luta por justiça e liberdade não se cala. E é por isso que, até hoje, seu nome é lembrado. Se você chegou até aqui, já sabe, dá aquele like no vídeo para ajudar a contar essa história. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E me conta nos comentários, o que você sentiu ao saber do destino de Filipe dos Santos? Você acha que a revolta dele foi em vão? Vou adorar ler sua opinião. Compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer essa história. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!